Começamos agora então com a última parte do nosso conteúdo, vendo correlação e regressão. Nessa aula, o coeficiente de correlação. Os testes de hipótese que a gente viu até agora, eles analisam as informações referentes a uma única variável. Porém, é muito frequente a gente ter interesse em avaliar o comportamento conjunto de duas variáveis. Com duas variáveis, pode ser interesse a gente conhecer se elas têm algum tipo de associação entre si. Por exemplo, se os valores baixos de uma variável acontecem juntos, ou implicam os valores baixos da outra, ou baixos de uma e implicam em valores altos da outra. Exemplos. Relação entre a altura dos pais e a altura dos filhos. A gente espera, geralmente, que pais altos tendem a ter filhos altos e pais baixos tenham filhos baixos. Então, espera-se uma associação entre as duas variáveis. Relação entre renda familiar e número de filhos. O que a gente espera? Que casais com renda familiar mais baixa tendem a ter mais filhos e casais com renda familiar mais alta tendem a ter menos filhos. Uma forma da gente visualizar, de forma mais fácil, a relação entre duas variáveis é o gráfico de dispersão. Neste gráfico, geralmente, a gente vai supor que existe uma variável, que é dessas duas variáveis, uma delas é a dependente, y, que vai depender da outra, que é a variável preditora, x. O diagrama de dispersão vai fornecer uma ideia desse tipo de relacionamento. Por exemplo, mostrando que pais altos tendem a ter filhos altos e que casais de renda familiar alta tendem a ter baixo número de filhos. Vamos ver um exemplo. Olhem esses dois gráficos e vejam o seguinte. O primeiro diz respeito ao número do sapato, o tamanho da sapatilha do atleta e a sua altura. Eles estão escalando uma montanha. E a gente verifica o quê? Que os que têm menor tamanho de sapatilha são os mais baixos, E os que têm maior tamanho de sapatilha são os mais altos. Então, há uma relação direta, crescente entre as duas variáveis, tamanho da sapatilha e altura do atleta. No outro gráfico, a relação que a gente tem é entre a altitude e a temperatura, nessa escalada da montanha. Quanto menor a altitude, ou seja, quanto mais baixo eles estiverem na subida, no início da subida da montanha, mais altas são as temperaturas. Conforme vai aumentando a altitude, vai subindo na montanha, vai diminuindo as temperaturas. Então, a gente vê o quê? Uma relação inversa entre as duas variáveis. Vamos olhar um exemplo e esse a gente vai seguir até o final, mostrando todos os conceitos relacionados ao coeficiente de correlação. Após uma regulagem eletrônica de um veículo, a gente tem, então, rendimento de combustível ideal, exatamente na hora da regulagem. Contudo, vai passando o tempo e esse rendimento vai se degradando. Então, os dados que a gente tem aqui nessa tabela mostram o rendimento medido mês a mês após a regulagem. Um mês depois da regulagem, quanto a gente tinha de rendimento, quilômetros por litro, estava fazendo aquele carro. 2 meses depois, 3 meses e assim por diante, até 12 meses após a regulagem. Olhando os valores aqui, dá para a gente ter uma ideia que à medida que vai passando, como foi dito já no problema, à medida que vai passando o tempo, vai diminuindo o rendimento do combustível. Se a gente fizer o gráfico de dispersão, então a gente verifica o quê? Que à medida que passa o tempo, aumenta o consumo, à medida que aumenta, à medida que vai passando o tempo após a regulagem, vai diminuindo o rendimento do combustível. Uma forma, então, de medir este relacionamento, essa relação entre as duas variáveis, é o coeficiente de correlação de Pearson. Para isso, a gente vai pegar uma amostra de n pares x e y e vai calcular o coeficiente de correlação de Pearson, um coeficiente linear. Então, ele vai fornecer uma medida da relação linear entre as duas variáveis. Se o relacionamento não for linear, esse coeficiente não deve ser utilizado para medir o relacionamento entre as duas variáveis. Aqui nós temos, então, a fórmula para a obtenção do coeficiente de correlação de Pearson e aqui as medidas, por partes, para colocar, então, na fórmula final. Como é que a gente interpreta este coeficiente? Primeira coisa a lembrar é, R é um valor, então, que vai variar de -1 até +1.
E apesar de ser uma medida adimensional, ele não é uma taxa, e, portanto, a gente não pode expressar ele em percentual. Sempre que a gente tem uma medida de 0 a 1, a gente tem a tendência de querer medir em percentual, né? Expressar em percentual. O coeficiente de correlação não é uma medida percentual. Se o coeficiente for positivo, a gente vai classificar a relação entre x e y como uma relação positiva ou direta entre as duas variáveis. Se o nosso coeficiente de correlação R for negativo, nós vamos classificar a correlação entre as duas variáveis x e y como negativa ou inversa. E se R for próximo de zero, está indicando uma ausência de correlação entre as duas variáveis. Aqui a gente tem uma escala, muitos autores indicam escalas, né, semelhantes a essa, que dá a ideia, então, da intensidade da relação entre as duas variáveis, de fraca até perfeita. Então, quanto mais próximo de 1, maior é esse relacionamento entre as duas variáveis. Quanto mais próximo de 1 de forma que, olhando, né, em termos absolutos, né, porque poderia ser negativa também. E quanto mais próximo de 0, em termos absolutos, mais fraca é a relação entre as duas variáveis. Aqui a gente tem alguns gráficos para olhar a interpretação, então, do coeficiente. Então, vejam aqui, ó, se todos os meus pontinhos estiverem bem alinhadinhos numa reta e ascendente, a gente tem uma correlação perfeita e positiva entre as duas variáveis. E aí eu vou esperar um R igual a 1 ou muito próximo de 1, né? Pensando no alinhamento aqui. Se esse alinhamento não é tão perfeitinho, a gente ainda tem, e ascendente, né? A gente ainda tem uma correlação positiva e agora forte. E a gente espera, então, um R, né, bem próximo de 1. Aqui a gente está exemplificando um R de 0,9. E se ainda vermos uma tendência positiva, ascendente, mas os pontos estão mais espalhados, como nessa nuvem de pontos aqui, a gente espera, então, uma correlação ainda positiva, só que fraca. Aqui exemplificando, então, um R de 0,1. Agora, pensando em relações negativas, então, vem aqui que a gente tem uma nuvem de pontos descendente, então há uma relação negativa, e a gente tem aqui, né, não tão perfeita, né, não tão forte esse relacionamento, mas a nuvem de pontos está mais fechadinha, então estaríamos classificando a nossa correlação como regular, e aqui exemplificando um R de menos 0,5, negativa regular. E aqui, se todos eles estiverem bem bonitinhos, alinhadinhos numa reta descendente, uma relação, então, negativa e perfeita e um R de menos 1. Aqui exemplos de R igual a 0, ou seja, a ausência de relacionamento. Esse é o tipo de coisa que a gente espera no estudo de duas variáveis que não tenham relacionamento entre si, ou seja, uma nuvem de pontos sem nenhum tipo de tendência ascendente ou descendente. Este caso aqui vai me levar a R igual a 0, mas não teria sentido eu avaliar o relacionamento, porque, na verdade, Y não é uma variável, Y é uma constante. Ó, à medida que eu vou mudando o valor de X, Y é sempre o mesmo valor. Então, Y é uma constante e não uma variável. E aqui chamar a atenção porque sim, existe um relacionamento bem forte entre x e y. Ele só não é linear, ele é não linear, ele é quadrático. Vejam que valores baixos e altos de x me levam a valores baixos de y, e valores intermediários de x me levam a valores altos de x. De y, perdão. Então, se a gente estiver num caso deste tipo, eu vou esperar R igual a 0. Mas vejam que eu não vou poder dizer que existe ausência de relação entre x e y. Na verdade, existe uma ausência de correlação linear. E é isso, então, esse exemplo é bem interessante para chamar a atenção de R como coeficiente de correlação linear para x e y. Vamos fazer um exercício, né? Avaliar alguns gráficos. Vamos observar esses gráficos e vamos lá. Primeira pergunta. Quais destes gráficos apresentam uma associação positiva entre as variáveis? É só a gente procurar, então, os pontinhos de uma ascendente. Então, A, C e F, né? Seria uma associação positiva. Uma associação negativa. O B, pontinhos, então, numa descendente, né? Então, o B e o D. E, por fim, quais gráficos, então, eu não consigo enxergar uma associação clara entre as duas variáveis, ou seja, uma tendência de ausência de relacionamento entre as duas variáveis, no diagrama E. Olhando estes dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2, fica claro que a gente enxerga, então, nos dois, uma tendência, né, positiva, portanto, eu vou esperar uma correlação positiva, calculando R, né, positivo nos dois gráficos. A pergunta é,
qual desses dois gráficos eu vou esperar um maior grau de associação entre as duas variáveis? Fica claro que eu vou esperar no gráfico 1. E por que isso? Porque os meus pontos estão mais próximos, mais alinhados do que nesta nuvem aqui de pontos do gráfico 2. Vamos voltar ao exemplo, então, aquele do rendimento do combustível para a gente exemplificar o cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson. Então, aqui a gente fez alguns cálculos iniciais, porque a gente vai precisar destes somatórios. Então, a gente precisa dos somatórios de x, está aqui, 78, do somatório de y, dos 12 valores de y, está aqui, 110,7. Vamos precisar também do somatório dos x ao quadrado, então vamos colocar cada valor x ao quadrado e vamos somar, 650. Mesma coisa para y, cada valor y ao quadrado, cada um desses valores ao quadrado, e vamos somar 1039,55. E, por fim, eu preciso do somatório dos produtos. Então, 1 vezes 10,7, está lá, x vezes y, 2 vezes 10,9, até 12 vezes 7,7, está aqui. E eu preciso do somatório destes produtos, 673,1. Então, agora, usando esses resultados, esses nossos somatórios, a gente calcula aquelas três quantidades que a gente precisa, então, para obter o valor de R. Então, colocamos aqui na fórmula, para obter, então, o coeficiente de correlação linear de Pearson, estas três quantidades aqui na fórmula, e chegamos em R igual a menos 0,907. E aí a nossa interpretação é de que existe uma correlação linear inversa, porque é negativa, na amostra entre as nossas duas variáveis, entre o tempo após a regulagem e o rendimento. Ou seja, passa o tempo e diminui o rendimento do combustível. Como a gente já esperava olhando os valores, observados e também o gráfico de correlação. Mas agora a gente tem uma medida dessa intensidade de relacionamento. E a gente pode classificar essa correlação como forte. Aqui é importante chamar a atenção de uma questão que muitas vezes há confusão. Correlação não necessariamente está relacionado com a relação de causa e efeito. A causalidade, então, de uma variável sobre a outra. Então, o coeficiente de correlação não mede a relação de causa e efeito entre duas variáveis, apesar de que em alguns casos essa relação pode estar presente. Um exemplo bastante engraçado até, que mostra que pode fazer uma confusão entre correlação e causalidade, é a forte correlação positiva que existe entre duas variáveis. A venda anual de chicletes e a taxa de criminalidade nos Estados Unidos. Obviamente, a gente não poderia concluir de que houvesse uma relação de causa e efeito, porque daí bastaria para reduzir a taxa de criminalidade, proibir a venda de chicletes. Tem sentido nenhum pensar nisso, né? Por quê? Porque, na verdade, essas duas variáveis, a venda de chicletes e a taxa de criminalidade, estão relacionadas sim com uma terceira variável, que é o tamanho da população. Ou seja, quanto maior o tamanho da população, mais se vende chicletes e maior é a taxa de criminalidade no país. Agora é importante a gente falar, então, de teste de hipóteses para esse nosso coeficiente de correlação linear de Pearson. Observe aqui neste gráfico, nesse diagrama de dispersão, a nossa amostra, que tem 6 pontos, 6 pares x e y, e nela fica muito claro que se a gente fosse calcular o nosso R, coeficiente de correlação linear de Pearson, a gente teria um valor muito próximo de 1, porque os nossos pontinhos estão quase todos alinhadinhos numa reta. Porém, imaginem se agora eu conseguisse observar mais pontos acrescentados, então, neste meu diagrama, que seriam todos os pontos da minha população. Ou seja, essa é a amostra que eu retirei da minha população. Mas, na verdade, minha população tem esta cara. Ou seja, vejam que a minha amostra estaria me evidenciando um relacionamento linear, que na verdade na população ele não existiria, ou seja, muito próximo de zero o coeficiente de correlação. Aqui então, para chamar a notação de coeficiente de correlação linear na população de Pearson, é anotada pela letra grega ρ. Então, R para a amostra e ρ para a população. Então, uma correlação amostral não necessariamente significa uma correlação populacional. Por isso, é necessário a gente testar o coeficiente de correlação para verificar se uma correlação amostral é também
populacional. Para isso, então, eu poderia então pensar nestas hipóteses, H0 ρ igual a zero, ou seja, a ausência, não existe correlação, e HA, hipótese alternativa, ρ diferente de zero, ou seja, existe correlação entre as duas variáveis. Aqui, então, eu comentei que o ρ é utilizado para expressar o valor populacional do coeficiente de correlação. E aí nós vamos obter, então, uma estatística de teste T, que tem a distribuição T de student com N menos 2 graus de liberdade, que é obtida a partir desta expressão aqui, que envolve R, o coeficiente de correlação, e N, tamanho da amostra. E aí, a gente vai testar a existência de correlação entre as variáveis x e y a partir da estatística T, comparando ela com o valor tabelado, com N menos 2 graus de liberdade, como a nossa hipótese alternativa, né? A gente viu ali, ó, é bilateral. Eu vou pegar o meu nível de significância alfa, dividir em duas caudas e obter estes valores tabelados, né? O valor tabelado, que é simétrico, negativo e positivo. Se o meu valor T calculado passar destes valores, então for maior do que este valor tabelado em módulo, eu vou rejeitar H0. Se ficar entre estes dois valores, eu não vou rejeitar H0. Então, se eu voltar ao exemplo do combustível, né, e eu calcular, então, né, usando o nosso coeficiente de correlação menos 0,907, aqui na fórmula, aqui, né, 12, que é o nosso N, menos 2, raiz quadrada, e aqui embaixo também, eu chego em T menos 6,82. O valor tabelado seria 2,228. Então, como se eu tivesse aqui menos 2,228 mais 2,228. E o meu valor menos 6,82 cairia bem para o lado de cá. Certo? Ou seja, a minha conclusão seria de rejeitar H0. E, portanto, descartaria a hipótese nula e concluiria que deve existir correlação entre as duas variáveis estudadas. Um outro exemplo para a gente entender essa aplicação, suponha que a gente tem uma amostra de 12 alunos que forneceu, então, um coeficiente de correlação linear de Pearson, então, na nossa amostra, R igual a 0,66. Este coeficiente mede o relacionamento entre a nota de cálculo e a nota de estatística dos 12 alunos. O que a gente quer verificar é, olhando o R aqui, parece, então, positivo, que há, pelo menos na amostra, a gente classificaria uma relação entre as duas variáveis. Que alunos que tendem a ir bem em cálculo, que vão bem em cálculo, tendem a ir bem em estatística. Né? Então, correlação positiva. A gente quer ver, então, se a gente pode afirmar que uma nota boa em cálculo está relacionada com uma boa nota em estatística na população. Para isso, usando, então, 5% de significância. Então, tá lá nossas hipóteses, né? A ausência e a presença da correlação entre as duas variáveis, usando o nível de significância de 5%, os nossos graus de liberdade, né? Para buscar lá o valor do valor crítico na tabela T de student, é N menos 2, portanto, 10 graus de liberdade. Essa é a nossa estatística de teste. Então, eu vou lá e aplico R igual a 0,66 e N igual a 12. E chego em T igual a 2,778. Então, agora eu preciso ir lá, olhar na tabela T, com 5 graus de liberdade bilateral, 10 graus de liberdade. O nosso valor crítico é 2,228, negativo e positivo. O nosso valor 2,778 calculado passa, né? Então cai na área de rejeição de H0. E essa, portanto, é a nossa decisão, rejeitar H0 a 5% de significância. E a nossa conclusão é de que a nota de cálculo deve estar relacionada com a nota de estatística. Outra opção para a gente concluir, chegar à nossa decisão e depois à nossa conclusão, seria obter a significância do resultado obtido, nosso 2,778, ou seja, o valor P ou P-valor. E para isso eu poderia estar usando o Excel.
Então, a gente já fez isso, a nossa função é a função dist_t, eu coloco o valor o valor t calculado 2,778, 10 graus de liberdade, como o nosso teste é bilateral, coloco então 2 caudas, e está aqui a nossa significância do resultado. Aqui em termos decimais e em termos percentuais, a significância do nosso resultado é 1,95%, que é menor do que o nosso nível de significância no teste, 5%. Então, como eu estou errando menos do que eu tolerava, nosso nível máximo de erro, que é 5%, é possível sim rejeitar a hipótese nula e concluir pela presença de correlação entre as duas variáveis na população. Nota de cálculo está associada à nota de estatística no teste. Aqui, então, tem, para finalizar, um exercício para vocês, que diz respeito a calcular e depois interpretar e testar, com 5% de significância, o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis vendas de um determinado produto e o espaço na prateleira, Então, o espaço de exposição desse nosso produto em centímetros quadrados. Então, está aqui o valor do R calculado, a estatística T calculada e o valor tabelado, o valor crítico para o teste. Para a nossa interpretação, então, se há ou não significância entre essas duas variáveis.